estava aqui na última vez que eu ministrei sobre o sermão da montanha, as bem-aventuranças? Levanta a mão. Amém, algumas pessoas. Na certa feita, eu tinha comentado com os irmãos da possibilidade de ministrar com vocês uma bem-aventurança por domingo. E aqui estamos nós. O pastor Josué liberou. E hoje então vamos começar com essa série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Para quem não conhece, ela está incluída dentro do Sermão da Montanha, onde Jesus ele estabelece ali alguns princípios, mandamentos, ordenanças, conselhos que fazem com que se diferencie aqueles que de fato são seguidores e servos dele e aqueles que não são. De maneira prática e resumida, vamos perceber e entender que em definitivo, o Sermão do Monte, e em especial as bem-aventuranças, as 9, se assim a gente for dividir como está escrito, é literalmente aquilo que difere e se distancia entre o crente e o mundano. É literalmente aqueles que praticam de maneira concreta e especial diante de Deus as bem-aventuranças. Pode ter o seu coração mais ou menos tranquilo, não porque cumpre segundo a sua própria personalidade, como vamos ver, mas cumpre debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Bem como aqueles que não cumprem segundo a palavra de Deus, podemos entender que não são discípulos e seguidores de Cristo, aqueles que entendem o que é tomar a própria cruz e seguir a Cristo, e entender o que é negar a si mesmo continuamente e diariamente. Amém? Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 1. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, diz misericórdia. Uns dois. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Se você não achou, pode pedir ajuda para quem está do teu lado. E se tiver vergonha, lá no início da Bíblia tem um negócio chamado índice, que vai te mostrar a página onde se encontra o livro de Mateus. E também não tem problema em olhar, tá bom? Não se sinta constrangido em olhar o índice. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pode tomar seu assento, que hoje nós vamos falar somente sobre bem-aventurados os pobres, ou em outras versões, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, como eu falei com vocês, o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças em especial fala sobre características e qualidades ou qualidades que falam ou que determinam basicamente aquilo que o cristão deve ser. É um molde sobre aquilo que o cristão deve se basear para que ele cumpra aquilo que Deus tem para a vida dele.
Portanto, estudando ao longo dos últimos dias, sempre que eu podia, abrindo a Bíblia, e hoje em especial, desde ontem, lendo sobre especificamente esse versículo, eu me deparei com algumas dificuldades, pelo menos comigo, porque eu tenho a sensação, pelo menos eu, Jones, eu, pessoa física, CPF, eu tive a sensação que muitas das vezes eu estou fazendo tudo errado. Porque à medida que você vai lendo a palavra, e você vai estudando a palavra, e você vai percebendo o quão confrontadora é sobre aquilo que você faz e deixa de fazer. Eu sempre falo aqui nas pregações com vocês sobre a importância de termos uma vida que reflete uma vida cristã. Eu tenho muito medo da nossa geração, porque é uma geração que tem vivido uma vida muito nublada. A gente não sabe se é crente, se não é, porque traz costumes mundanos para dentro da sua vida cristã, ou tem muitos mundanos que traz costumes cristãos que acham bonitos e benquistos e trazem para a sua vida e aplicação mundana, para que eles tenham uma vida ali de certa forma equilibrada. Alguns confundem também boa personalidade, bom caráter com viver uma vida cristã. E nós vamos perceber que não necessariamente um bom caráter é um cristão. Bom caráter é baseado e fruto de uma boa educação dos seus pais, de estudos, de conhecimento, de ampla leitura e de querer aplicar aquilo que você aprendeu. Isso traz e transforma alguém em um bom caráter, alguém que entende que roubar é errado e cumpre a lei. Um bom caráter pode ser aquele que cumpre, por exemplo, a nossa Constituição. Ele está dentro da lei. Ele é um bom caráter, é um bom cidadão, porque ele cumpre aquilo que rege o seu país, o seu estado, a sua cidade, o seu órgão de trabalho, enfim. Mas o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, ele difere isso, porque para o cristão, para Cristo e para o reino de Deus, não basta ser um bom caráter e ter uma boa personalidade. Mas para Cristo e para o reino de Deus, é necessário cumprir aquilo que se diz respeito a atitudes que refletem seguidores de Cristo. E essas atitudes só são possíveis ser colocadas em práticas através do Espírito Santo em sua graça e misericórdia. Portanto, se você encontrar um bom caráter, mas que não é Cristo, ele não cumpre as bem-aventuranças. Eu e você só temos capacidade de cumprir as bem-aventuranças pela graça e misericórdia do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, quem não é a habitação do Espírito Santo não tem como de nenhuma maneira cumprir as bem-aventuranças. Portanto, aqui já podemos compreender quem são aqueles que são de fato Cristos, pequenos cristos, discípulos de Cristo, e aqueles que não são. Isso indica que infelizmente nós, ou muitos no meio de nós, não são cristãos, mas apenas vivem o privilégio de estarem no meio de pessoas que vivem a cristandade em sua vida. Isso é um chamado à nossa atenção, para que possamos crescer diante de Deus, e ainda há tempo de corrigirmos a rota da nossa vida e nos colocarmos diante de Deus com perdão, com constrição de coração, pedir perdão pelos pecados e retomar a rota diante de Deus. Amém. O grande alvo da humanidade, o grande desejo que todos querem é a felicidade. Seja a felicidade alcançada através das finanças, através da constituição da família. Alguns buscam a felicidade até através da destruição da família, né? Estamos em um mundo tão destituído de padrões, que qualquer que seja o ato, o objetivo é a felicidade. Triste é quando você observa as rotas e os caminhos que as pessoas tomam para encontrar essa felicidade, as atitudes, os meios, as formas, as depreciações que as pessoas se entregam a viver para alcançar esse tipo de felicidade passageira, quando ela só pode ser alcançada em Cristo Jesus.
Precisamos compreender que as bem-aventuranças, em primeiro lugar, como eu falei, é fato que os cristãos devem ser assim. Você, quando chegar em casa, leia as bem-aventuranças. Isso aqui é de forma expressa e explícita aquilo que o cristão deve ser. Aqui Jesus não está falando de um grande herói, de um grande homem, de uma grande mulher que um dia viveu e cumpriu isso aqui que foi dito. Ele não está falando de um grande exemplo como Abraão, como Jacó, como Isaac, como José, como Davi, como Esther, como Ana. Não, ele não está falando sobre alguém que viveu. Ele está colocando como um padrão daquilo que o crente deve ser. É necessário entender também que espera-se que os crentes devem entender que devem viver dessa forma e devem manifestar o que está escrito. Porque não bastamos entender, porque não queremos ser muito extremo, mas entender a palavra de Deus e entender a Bíblia, Satanás também entende, e entende muito melhor do que eu e do que você. Portanto, não basta compreender o que a Bíblia fala sobre como o crente deve ser, mas devemos manifestar aquilo que a Bíblia fala, o que devemos viver. E portanto, precisamos compreender também que aqui se refere, como eu falei anteriormente, aqui não fala sobre tendências naturais de uma pessoa de berço. Ou seja, nem eu nem você nascemos pobres de espírito. Nem eu nem você nascemos mansos. Nem eu nem você nascemos de maneira em que há bem-aventurados que choram, apesar que a gente chorou quando nasceu, mas não no contexto que a Bíblia diz. Portanto, as bem-aventuranças não são uma tendência natural de nascimento do cristão, mas através do novo nascimento em Cristo deve ser manifestado em sua vida. Aqui compreendemos, como eu falei, a diferença essencial entre o cristão e o incrédulo. O incrédulo é aquele que não acredita. O incrédulo é aquele que não coloca a sua fé, que não coloca a sua razão, que não coloca a sua crença naquilo que nós acreditamos que é a Bíblia, a palavra de Deus. O incrédulo, portanto, ele vive segundo a sua lei, a lei mundana, a lei carnal. O incrédulo vive ao seu bel prazer. O incrédulo vive baseado em que, se eu me satisfaço, se o meu ego é satisfeito, se os meus desejos mais simples ou mais sórdidos são satisfeitos e alcançados e alimentados, eu estou bem. E vamos perceber que é literalmente isso que o cristão não deve fazer. Para mim é muito complicado. Eu tava até falei com a Gabriela vindo para a igreja, porque eu estava questionando algumas coisas, como algumas coisas estão sendo permitidas em nosso meio como igreja. Eu digo igreja Cristianismo Sem Fronteiras em especial, porque estou pregando a vocês, mas no meio da igreja do Brasil, onde pessoas que se levantam em nome de Deus estão pregando algumas doutrinas que se diferem daquilo que, se você parar para ler e estudar, você entende que está errado. Se nós estudássemos o mínimo e gastássemos o mínimo de tempo para ler a Bíblia e entender um pouco do que lemos, vamos perceber que muito discurso por aí é estranho, é anátema, mas por falta de conhecimento e estudo nosso, esses discursos estão entrando em nossa família, estão entrando em nosso coração, está entrando em nossa mente, está entrando em nossa casa, e está desfazendo de maneira objetiva a desconstrução daquilo que o cristão deve ser, pautado naquilo que Cristo falou. E tem um monte de gente falando que acha que o cristão deve ser, que é totalmente diferente daqueles que não abrem a Bíblia. Isso me chama a atenção e me lembra uma crítica que foi feita em um show de stand-up, um piadista, não sei exatamente, um comediante, um comediante. E ele fala que um dia ele perguntou para o rapaz assim: você é cristão? Sou. E qual livro? A Bíblia. Legal, o que é a Bíblia? A Bíblia é tudo, é meu tudo, é a palavra de Deus e tal e tal e tal. E ele fala assim: mas você já leu? Não. E ele fala: mas como assim? Você é cristão, diz que Deus é tudo e o livro da sua religião é a Bíblia, e você diz que é tudo, mas você já leu? Não.
Você percebe que a atitude do cristão em não ler aquilo que rege a sua vida é motivo de piada? Aí ele foi criticado, mas cá entre nós, ele não tem razão até certo ponto? Muitos de nós não estamos gastando o nosso tempo com outras coisas em vez de gastarmos com aquilo que rege a nossa vida, em vez de gastarmos nosso tempo diante de Deus, em vez de crescermos diante dele e compreender o que ele espera de nós. Portanto, as bem-aventuranças é aquilo que distingue aquilo que é do crente e aquilo que é a atitude do incrédulo. Veja, é essencial que a igreja perceba isso, porque, como eu falei, o que acontece? A igreja tem permitido que o mundo entre nela, para que ela seja um pouco mais confortável para os que estão de fora. A igreja está tendo atitudes que lembram o mundo. A igreja está começando a folgar algumas amarras para que o mundo se sinta confortável e atraída para a igreja. E é literalmente, as bem-aventuranças nos dizem que nós devemos ser literalmente diferentes, ao contrário, o oposto daquilo que se espera do mundo. Portanto, a igreja como instituição, e a igreja, eu e você, precisamos deixar de mundanizar o nosso culto, o nosso templo, para que eles não se sintam confortáveis, mas confrontados. Os períodos da igreja onde foram mais claros a diferença entre igreja e mundo, foram os momentos que a igreja foram mais perseguidas, ao mesmo tempo que foram os maiores avivamentos da história da igreja no planeta Terra. Por quê? Porque a igreja se distanciou daquilo que o mundo é, confrontou, foi perseguida, e a partir do momento que o mundo ruim precisa encontrar em algo, a igreja, a solução daquilo que destruiu a sua vida. Mas se o mundo encontra em nós a mesma coisa que se encontra no mundo, onde é que está a solução? Onde é que está a diferença daquilo que difere o homem que é cristão, a mulher que é cristã, daquilo que o homem e a mulher é mundana? Não queira se parecer com o mundo, porque cristão espera isso de você, mas ele espera que você seja diferente daquilo que o mundo é. Amém? Veja, a glória do evangelho consiste literalmente quando a igreja entende a diferença. E em algum momento, inevitavelmente, o evangelho, o Espírito Santo, ele atrai os corações dos pecadores. Porque se não fosse o Espírito Santo, nem eu nem você estaríamos aqui. Você não está aqui por minha causa, e se veio pode ir embora. Você não está aqui, eu espero que você não esteja aqui porque alguém te obrigou. Porque se alguém te obrigou a ponto de você se sentir obrigado a vir, chama a polícia. Porque devemos estar aqui por livre e espontânea vontade própria, ao ponto de convencimento do Espírito Santo ao nosso coração. Porque vir por obrigação não gera transformação. Vir por obrigação, a palavra não entra em seu coração. Vir por obrigação, você não entende o contexto e não escolhe viver aquilo pelo qual nós estamos aqui, que é viver para Deus. Portanto, é literalmente compreender que o evangelho, quando se difere do mundo, o evangelho por si só, a palavra de Deus, ela atrai. É por isso que eu creio que deve haver, obviamente, o evangelismo nas ruas, porque senão não haveria evangelista, é óbvio. Mas entender que o papel nosso não é convencer, mas é proclamar o evangelho. Agora, trazendo um pouco, de maneira mais sucinta, compreendemos um pouco sobre aquilo que é as bem-aventuranças e entendemos aquilo que difere daqueles que cumprem e vivem as bem-aventuranças daqueles que não. Então, como nós lemos em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, não é para surpreender que essa aqui seja a primeira bem-aventurança.
Não foi à toa que Jesus falou dela em primeiro lugar, porque ela serve para ser a chave de acesso de alguma maneira. Eu tenho até trauma de falar a chave, porque tem tanta gente dizendo que é a chave para alguma coisa na sua vida. Mas você entende que a bem-aventurança dos pobres de espírito é o início da caminhada cristã, porque você não pode ser aquilo que vem depois, ou você não pode ter acesso a isso aqui, você não pode viver o fato de ser misericordioso, de ser limpo, de ter fome e sede, de ser manso, de chorar na presença de Deus, se você primeiro não for pobre de espírito. Aqui é como se Jesus, em seu sermão, ele colocasse diante de nós uma grande montanha a ser escalada, e a primeira atitude para você escalar essa montanha de bem-aventuranças e alcançar cada bem-aventurança e colocar em prática em sua vida, é entender que você não vai escalar pela própria força, você não vai escalar por si mesmo, você não vai alcançar pela sua própria sabedoria, você não vai alcançar pelo seu próprio conhecimento, você não vai alcançar pela sua própria força, você não vai alcançar pela sua própria fome, você não vai alcançar pela sua própria vontade. O que Jesus está dizendo é que aqueles que alcançam as bem-aventuranças são aqueles que primeiro se esvaziam, para que em seguida sejam cheios. Isso aqui, a partir desse momento, enquanto eu estudava, começou a mexer comigo, porque muitas vezes muitos de nós queremos alcançar aquilo que Jesus quer para nós. Só que o que Jesus está dizendo é que literalmente, para alcançar aquilo que Ele se espera de nós, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. É compreender literalmente, é ser nulo a minha vontade, é nula o meu querer, é nula a minha capacidade, é nula o meu entendimento, é nula o berço que eu vim, é nulo o fato de onde eu nasci, é nula a minha força, é nulo o meu coração, é nulo o meu entendimento. Basicamente está dizendo assim, é tudo eu. Se você faz, sou eu. Se você escala, sou eu. Se você cresce, sou eu. Se você tem fome, sou eu. Se você tem sede, sou eu. Se você é manso, sou eu. Se você chora, sou eu. Se você é limpo, sou eu. O que Jesus está dizendo no início da longa caminhada das bem-aventuranças é que para alcançar aquilo de entrada, é entender na sua fundamentação que a característica daqueles que vão viver as bem-aventuranças é entender que é abrir mão daquilo que você entende da sua capacidade e entender que diante de Deus o que basta e o que é suficiente é Ele. A definição de pobre de espírito literalmente entender que não há participação de qualquer força humana na vida do crente. É literalmente qualquer coisa que nós façamos, o crente tem que entender que não sou eu. É o que Paulo fala: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo entendeu literalmente o significado de ser pobre de espírito, porque alguns dizem, aqui eu ia falar depois, mas vou adiantar. Alguns falam, algumas doutrinas falam, algumas igrejas falam que pobre de espírito é ser pobre de bem material. E em nenhum momento Jesus fala sobre bem material nesse texto. Quem tem menos ou quem tem mais não significa que está mais próximo ou mais longe de Deus. Portanto, não confunda ser pobre de espírito, porque se pobreza fosse bom, estava sendo elogiado na Bíblia. E se riqueza fosse bom, estava sendo elogiado na Bíblia. Mas o sol está debaixo de todos, assim diz a palavra de Deus. Portanto, então entendemos aquilo que pobre de espírito não é, ok? Pobre de espírito não é viver uma vida sacrificial, abrindo mão de tudo e vivendo de mel e gafanhoto no deserto. Pobre de espírito não significa isso, ok? Entendemos? Amém. Pobre de espírito significa eu anular
e entender que não é a minha força em qualquer circunstância da minha vida, mas se faço, é Cristo em mim. Isso deve ser básico para o cristão. O cristão deve entender que se ele levanta, se ele deita, se ele dorme, se ele acorda, se ele come, se ele pega o garfo, se ele brinca, se ele chora, se ele ri, se ele sente raiva, no final do ciclo, em tudo, é Cristo na vida dele. E aí, vamos seguir? Vamos compreender que ser pobre de espírito é literalmente um esvaziamento de nós, que aponta para uma plenitude em Cristo. Isso aqui para mim foi muito complicado estudar sobre isso, porque em nosso contexto hoje, século 21, 2025, se você vai em qualquer livraria, é tudo de autoajuda e autoconfiança. Vai que você consegue porque você é o melhor. Vou abrir um parênteses, tá? Não estou falando aqui sobre homem e mulher natural, tá? Homem e mulher natural, seja o melhor, faça o melhor, estude, se capacite, vença as metas, ultrapasse, tire a melhor nota, faça o que você puder de melhor que você pode. Glória a Deus, para não dizer assim, não, esse pastor falou que a gente tem que ser nada. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que no âmbito espiritual, nós literalmente somos nada, porque é Cristo em nós. E no âmbito que nós estamos vivendo, onde todos falam, e infelizmente púlpitos estão sendo tomados por pessoas que falam que vá, você é o melhor, vá, voe mais alto porque você é a águia. Cristo está dizendo, se esvazie. Não é a sua força, não é a sua vontade, não é o seu desejo, não são os seus pensamentos, não é a sua energia, não é a sua saúde, não é o seu vigor, não é a sua autoconfiança, não é o seu autoexemplo, não é a sua autodependência. Não, eu quero que você seja dependente da minha presença, eu quero que você seja confiante em minha presença, eu quero que você coloque em minha presença, que você se diminua em minha presença, para que em sua diminuição eu cresça em sua vida. O problema, glorifique a Deus, esse princípio moderno está entrando no meio da igreja. Como eu falei, que vocês e que nós possamos separar aquilo que é natural daquilo que é espiritual. E do aspecto espiritual, precisamos deixar a nossa autodependência. A gente não depende só de nós, a gente depende de Deus em tudo. Não podemos confiar em nós, porque com qualquer sopro a gente cai, com qualquer leva a gente cai. Somos como uma casa bem formada, bem construída, bonitinha, mas que sem Cristo é como uma casa que é construída na areia. Logo um vento vem, as ondas vêm, o vento sopra, chove e tudo se desmorona. É melhor ser um pequeno, onde só caiba você e sua casa, mas firmado na rocha, do que ser uma grande casa na areia. É por isso que o mundo, e eu acho engraçado esse discurso, porque tem um monte de gente que treina pessoas, mas nunca foi treinado. Tem um monte de gente que discipula pessoas, mas nunca foi discipulado. Tem muita gente que lidera, mas nunca foi liderado. Tem muita gente que prega sobre Cristo e nunca esteve debaixo da presença de Cristo. Tem muita gente que fala sobre a Bíblia, mas não fala a Bíblia. E isso está entrando no meio de nós, corrompendo o nosso entendimento sobre o que é ser pobre de espírito, gerando em nós o entendimento que nós somos autossuficientes, mas a Bíblia fala que nós devemos ser dependentes da presença de Deus. Eu quero que, para nós como igreja, é literalmente ter um entendimento em nossa vida diária, que nós somos dependentes em tudo da misericórdia e da graça de Deus.
Se nós compreendermos que nós somos vazios de nós, mas cheios de Deus, vamos começar a compreender aquilo que Jesus quis dizer em ser bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é isso? Eles não se satisfazem literalmente com as coisas mundanas, e por isso eu os dou o reino a eles. É aqueles que não se incomodam em levar o mundo para si, em guardar o mundo para si. Por quê? Porque entende que tudo é passageiro. A vida é como uma neblina que logo aparece pela manhã, logo se vai, como diz Tiago 4,14. É entender que os pobres de espírito não têm apego pelo bem material. Não quer dizer que você não possa conquistá-lo, mas que isso não te prende em estar na presença de Deus. É entender que por mais que você tenha, por mais que você ganhe, por mais que você conquiste, você entenda que você é vazio de si e cheio em Cristo. Porque não é nada que te preenche, mas é a presença de Deus. E quando compreendermos isso, começaremos a estar no caminho das bem-aventuranças. Veja, ser pobre de espírito não é, literalmente não é ser fraco, ser tímido, ser um fracote. Não é isso que a Bíblia espera de nós. De fato, a Bíblia espera de nós, a palavra de Deus espera de nós, Deus espera de nós ímpeto, coragem, vontade, para que possamos ser exemplos para os mais próximos, para quem está ao nosso lado. Mas é entender que Deus não espera que você seja um fraco, mas que seja forte na compreensão de que a sua força está nele. É entender que se eu sou forte, é Cristo que vive em mim, porque sem Ele eu sou fraco. É entender que eu tenho medo, mas se eu sou corajoso, é porque Ele me enche de coragem. Se eu tenho vontade, é que Ele me dá vontade. Pobre de espírito é compreender que tudo que somos, que tudo que temos é dádiva graciosa de Deus. Isso não é a compreensão momentânea, isso não deve ser a compreensão de domingo à noite, isso deve ser um estilo de vida de todo cristão. Amém? É aquilo que precisamos compreender, que Jesus não estava fazendo uma comparação de como fosse um homem face a face com outro, Felipe. Jesus não está dizendo aqui sobre um homem sendo comparado com outro, mas o que ele está dizendo é que a maneira que eu estou falando que vocês devem ser não é comparada em frente a outro homem, mas é em frente à minha presença. Eu não quero que vocês sejam pobres de espírito na presença de outro, mas eu quero que vocês sejam pobres de espírito na minha presença. É na presença dele que todos são manifestados em tudo. Jesus não está limitando a você ser com o outro, mas merecer aquilo que Ele espera de você na presença dEle. É quando você lê a palavra, é quando você jejua, é quando você ora e se coloca diante dEle e se esvazia das suas vontades, para que aquilo que você é diante dEle se manifeste aonde você esteja diante dos homens. A nossa dificuldade é querermos ser diante dos homens aquilo que não somos diante de Deus. Porque eu sou pobre de espírito, eu sou humilde, eu sou cristão, eu dou exemplo diante dos homens. Olha que pessoa boa, olha que mulher exemplar, mas diante de Deus nunca nem foi visto. Do que adianta eu ter uma boa fama no meu trabalho ou no meu local de estudo, se Deus dirá no último dia, eu nem te conheço? Não tem necessidade. Não é possível ser diante dos homens aquilo que não somos diante de Deus. É preciso compreender que devemos ser diante de Deus para que possamos ser, estarmos aptos para sermos diante dos homens. E outra coisa, eu já sigo. Nenhum homem pode se proteger diante de qualquer título que tem, de qualquer habilidade em pregação, de qualquer dom ou tempo de religião que você tenha. Por mais antigo crente que você seja, por mais Isaías diz, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia.
Não existe um melhor entre nós, não existe um pior entre nós. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Se nós entendermos isso, muita coisa vai facilitar em nossa vida. Se nós compreendermos que não somos melhores do que o outro e o outro não é melhor do que a gente, muita coisa vai ser facilitada. Isso indica que o fato de eu estar aqui, muda nada. Então isso indica que não espere de mim algo que vocês não possam fazer, e eu não espero de vocês algo que eu também não posso fazer. Isso nos protege de muita coisa, porque eu e tu e eu, nós dois aqui, diante de Deus, somos a mesma coisa, pecadores que carecem de graça e misericórdia dele. Veja, para compreendermos alguns exemplos, e já vou caminhando para o final. Isaías diz assim no capítulo 57, versículo 15: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É o mesmo termo usado por Jesus no Sermão do Monte. Portanto, aquele que é alto e sublime, aquele que prevê, aquele que tem a sua presença na eternidade, ele habita no coração daqueles que são pobres de espírito. Por quê? Para que ele possa vivificar, abastecer aquele que tem o coração contrito e quebrantado diante dele. Eu não posso ser habitação de Deus se eu não tenho um coração onde entende e compreende o que é ser pobre e humilde de espírito. Como eu falei até agora, Deus não habita em um coração cheio de mundanismo, cheio de eu, cheio de ego. Ele habita no coração que se esvazia da sua própria vontade e abre espaço para que a vontade de Deus preencha o seu coração. Alguns exemplos para nosso entendimento. Gideão, em Juízes capítulo 6, versículo 15, no contexto de Gideão, o anjo chega para Gideão e diz assim: Gideão, eu vou te escolher para abater os midianitas. Os midianitas estão chegando e está acabando com todo mundo, e você vai ser o escolhido. E aí Gideão diz assim: ai, Senhor meu, eu livrarei Israel? Como? Eu faço parte da menor tribo entre as 12, e a minha família dentro da tribo é a menor, e dos filhos do meu pai eu sou o menor. Gideão está dizendo que de todos os homens, Deus, que o Senhor pode escolher, o Senhor está escolhendo o último da fila. O Senhor está escolhendo o mais fraco. O Senhor está escolhendo aquele que não tem capacidade física, mental, conhecimento. Eu estou agora literalmente lavrando pelo meu pai, e o Senhor vai me dizer que eu vou livrar Israel. A atitude de Gideão aqui é literalmente alguém que você percebe que não é jactancioso. Ele não tem um ego forte, ele não tem um ego grande, porque ele entende que se for por ele, nada pode ser feito. É literalmente quando acontece em nós, quando Deus fala assim: eu te escolhi, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. E às vezes Deus fala assim: coloque em tuas mãos oportunidades, e você fala: eu não posso, eu não tenho capacidade. E hoje eu estava estudando literalmente, e eu falei assim: Deus, eu não posso pregar, eu não posso, porque eu não tenho capacidade. E eu falei isso literalmente. Quando eu falei isso diante de Deus, foi por causa do tamanho do sermão que eu estava construindo. Só para os irmãos terem noção, obviamente a gente não prega tudo, mas meu sermão aqui tem 14 páginas, 4.041 palavras.
Falei, Deus, uma coisa é eu estar aqui sentado com o computador estudando e lendo, uma coisa é eu sozinho falar o que eu entendi. Na hora chegou uma mensagem do meu pai. Aí ele falou algo. Eu falei, caramba, obrigado, Deus. Porque foi colocado em prática o entendimento que não é eu, não é você. Se eu tenho uma família, não sou eu. Se você tem uma casa, não é você. Se você trabalha, não é você. Se você se alimenta, não é você. É a compreensão de Gideão. Eu não posso, não tenho capacidade. É a mesma coisa que Moisés falou, quando Deus disse assim, Moisés, vai e volta, porque você vai livrar o meu povo do Egito. Eu não tenho capacidade. Como é que eu vou chegar para o povo e eu vou levar aquele povo inteiro para o lugar que o Senhor haverá de mostrar? Eu não posso. Quem sou eu? E Moisés fala, quem sou eu para ir diante do faraó e contestar, libera o povo? Homens que compreendem o que é pobreza de espírito, compreendem que não são capazes de nada. Isso é muito difícil ao nosso coração, porque nós queremos ser capazes de fazer tudo. Eu e você aprendemos o dia inteiro, todo dia, desde o dia que nascemos, que você é capaz de tudo. E eu coloco a mão na cabeça do meu filho toda noite, você é capaz, você consegue, que você tenha coragem. Mas eu falo, em Cristo. Que você compreenda que não é você, mas é o Espírito Santo em você. É para ele começar a ter a compreensão de que por mais bom que ele seja, não é ele, mas é o Espírito Santo habitando nele. Isso deve ser o entendimento que deve nascer em mim e você, que não é por nós, não é a nossa força, mas nós devemos dizer, eu não posso. A mesma coisa, Davi, quando foi escolhido para ser rei de Israel, ele fala, Senhor, quem sou eu para que venhas a mim? Davi era o menor da casa do seu pai. Davi também, após o grave pecado com Batseba, ele no Salmo 51, versículo 17 diz, o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Portanto, um pobre de espírito não é aquele que não erra. Um pobre de espírito não é aquele que não cai. Um pobre de espírito não é aquele que nunca escorregou, mas é aquele que entrega um coração quebrantado diante de Deus, porque é um coração que entende a sua pobreza e sua capacidade humana. Deus não despreza. Isso fala muito sobre nós, porque nós muitas vezes nos escondemos através do nosso pecado. Achamos que nós tivemos a capacidade de fazer um pecado tão grande que Deus não vai nos perdoar. O que Deus precisa é somente um coração pobre de espírito, porque um coração pobre de espírito, ele não despreza. Ele não despreza um coração pobre de si, mas com vontade de estar cheio de Deus. Veja, Isaías no capítulo 6, versículo 5, ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. O que Isaías está dizendo é, como posso eu falar em nome de Deus? Como pode as palavras de Deus saírem pela minha boca, se eu tenho lábios impuros, se eu sou impuro? Entenda que pobre de espírito não é um ser perfeito, mas é um ser que entende que não é perfeito. Na verdade, pobre de espírito é literalmente alguém que vive a sua imperfeição, mas disposto a viver em Cristo. O que eu preciso que eu e você entendamos é que ser pobre de espírito, e acho que a gente pode encerrar aqui, é literalmente, não há nós, é somente Cristo. Lembre-se,
não existe nós, mas Cristo em nós. Isso é tão básico, mas tão raro. É tão raro que Paulo teve a audácia de falar assim: se vocês não conseguem imitar a Cristo, sede os meus imitadores. Paulo está dizendo: se vocês não conseguem alcançar a Cristo, me imitem, que vocês vão conseguir. É uma audácia tão grande. Paulo encontrou coragem em um ponto onde eu quero compreender só no céu. Quando chegar no céu, vai assim: vem cá, Paulo, chega aqui. Como é que tu teve a coragem de falar que se tu não consegue imitar a Cristo, me imita? Me explica como é que tu conseguiu chegar nesse ponto. Porque é o básico. Se fosse fácil, estar todo mundo no céu aqui. Compreende? Se a gente cumprisse tudo, já está todo mundo no céu, arrebatado. Mas literalmente, é quando você pensar em qualquer coisa por você, é você compreender, é Cristo. E interessante que isso vai te impedir de pecar em muita coisa. Porque se não é Cristo, eu me afasto. Se com quem eu ando não anda com Cristo, anda sozinho. Se com quem eu como não como com Cristo, se afasta. Se com quem eu falo não fala com Cristo, se afasta. Se com quem você vive, se para onde você vai, Cristo não iria fazer o que você iria fazer, não faça. Que fácil compreender: se Cristo não faz, eu não farei. Porque tem um bocado que diz assim: Cristo sentou com ladrões e prostitutas, eu vou andar também. Só que não faz o que Cristo fez, mas começa a se misturar com aquilo que o mundo é. Começa a mundanizar a mente, começa a mundanizar o coração, começa a mundanizar a família, começa a mundanizar a casa. E quando vê, já está tudo perdido. Por quê? Porque começou a andar com pessoas que não vivem na presença de Cristo. Começou a andar com pessoas que são cheias de si, mas vazias de Deus. Portanto, que possamos compreender que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito em sua presença. Vou adiantar. Ana era estéril. Ana poderia estar literalmente, como muitos de nós, reclamando diante de Deus. Está vendo? Senhor, como é que Ana poderia dizer assim: Senhor, como é que eu sou filha tua? Como é que eu vou para a igreja? Como é que eu louvo o teu nome? Como é que eu faço missões? Como é que eu evangelizo? Como é que eu oro? Como é que eu jejuo? Como é que eu leio a Bíblia e sou estéril? Ana podia dizer. Ana podia reclamar diante de Deus. Como é que eu sou uma mulher exemplar sobre o teu nome, ao teu nome, e sou estéril? Mas o que a Ana faz? Ela ora, ela chora, mas você não vê Ana reclamando. Você vê Ana se esvaziando da sua razão e entregando a sua vida a Deus. Em sua vida estéril, em seu útero estéril, ela já havia entregue a sua prole ao Senhor. Ela não somente se esvazia, mas dá a Deus aquilo que ela não tem. Você e eu temos capacidade de não reclamar diante de Deus por aquilo que não temos, e aquilo que não temos já entregamos a Ele? Diz que eu e tu está fazendo isso? Não estamos. Nós não estamos nos comportando como Ana. Estamos reclamando diante de Deus, estamos questionando a vontade de Deus, estamos reclamando daquilo que Deus faz em nossa vida, estamos reclamando da nossa casa, estamos reclamando da nossa vida, reclamamos do que temos, reclamamos do que não temos, a gente só reclama, a gente não agradece, a gente não compreende que alguém vazio de si e cheio de Deus é compreender: se eu não tenho, é a vontade de Deus, e se eu tenho, é a vontade de Deus. Se eu estou sofrendo em minha vida, de alguma maneira estou sofrendo com Cristo.
Se estou regozijado e feliz, estou com Cristo. Se choro, choro em Cristo. Se sorrio, sorrio em Cristo. Se passo fome em Cristo. Mas minha mesa está cheia em Cristo. Ana nos ensina o que é ter uma vida onde vive uma vida constante de provocação de penina, mas não liga para a penina, mas se coloca diante de Deus. Alguém que é pobre de espírito é aquilo que Jó fala: eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E agora o meu corpo, a minha vida pode ser reduzida a pó e cinza. Porque Jó compreendia, de alguma maneira, fazendo uma comparação em que aquilo que ele compreendia de Deus, ele podia estar vivo, mas agora que o olho dele contempla, a vida dele é basicamente pó e cinza, nada significa. Vocês estão começando a compreender, por favor, pelo amor de Deus, que aqueles que compreendem sobre a presença de Deus, estão diante dele, compreendem e não tem dificuldade em entender que a sua vida é literalmente pó e cinza. Do pó veio, para o pó voltará. É barro. Eu tenho muito medo quando os pastores falam: esse será o melhor ano da sua vida. Quantos não falaram isso da virada para 2019 e 2020? Aí veio a pandemia e matou e dizimou milhares de pessoas, reduziu a nada famílias inteiras. Me disse que o discurso de que esse é o melhor ano da sua vida funciona. Que poder eu tenho para declarar sobre sua vida que esse ano será o melhor ano da tua vida, se eu não sei se nem o meu ano vai ser bom? É compreender que se eu sou vazio de mim e cheio de Deus, não importa o ano, não importa o que aconteça, não importa se eu estou na parte alta do ano ou na parte baixa, estou com Cristo. Portanto, não sei se será o melhor ano da sua vida, não sei se será o pior ano da sua vida, mas prego e creio que esse ano estaremos na presença de Deus. É muito difícil falar essas coisas. É muito difícil. Porque eu acabei de falar que o seu ano pode ser o pior, o meu também. Eu quero? Claro que não. Mas quem sabe? Ninguém. Então, o papel do cristão é se colocar diante de Deus. É a cada dia se esvaziar, porque não conhece o amanhã, mas o amanhã pertence a Deus. E aí está a paz de espírito daqueles que creem em Deus, porque se eu estou em Deus e o amanhã pertence a Ele, não importa o amanhã, porque eu estou nele. Entenda o valor que há de esvaziar de si e se encher de Deus. Paulo, ele fala: sim, olha aqui, se tinha alguém que podia bater no peito e dizer assim: eu tenho conhecimento, eu sou tudo que eu posso, é Paulo. Paulo era doutor na lei, Paulo tinha capacidade intelectual, Paulo tinha autoridade política, Paulo tinha autoridade religiosa, Paulo tinha tudo. Paulo era o perseguidor dos cristãos. Paulo tinha a autoridade de comandar e liderar um movimento que perseguia e matava outros. Paulo tinha tudinho. Paulo podia bater no peito assim: ó, eu posso. Aí Paulo fala: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, porque eu conhecer a Cristo, eu considero tudo como nada.
Isso indica, se alguém considera alguma coisa, não conheceu a Cristo, porque quem conhece a Cristo considera tudo como nada. Olha que interessante. Você já começa a colocar em si o pensamento: o que é que eu considero? Porque você começa, ou devemos começar a desconstruir aquilo que consideramos para conhecermos a Deus. E Paulo continua: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ou seja, eu perdi tudo por amor a Cristo, e as coisas que eu perdi eu considero como refúgio, ou em outras palavras, como esterco. Tudo isso para ganhar a Cristo e ser achado na presença dele. Olha que desconstrução Paulo faz do seu eu para ser achado nele, em Cristo. Aí Paulo continua: não tendo justiça própria, não sendo pela minha própria força, não sendo pela minha própria vontade, não sendo pelo próprio eu, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já o tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, eu continuo prosseguindo para conquistar aquilo que já me conquistou. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo resume tudo isso em uma atitude, em uma ação, e ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, no final de tudo, vale a pena deixar tudo para trás. Paulo está dizendo, vale a pena deixar trabalho, vale a pena deixar riquezas, vale a pena deixar casa, vale a pena deixar bens, vale a pena deixar o meu conhecimento, vale a pena deixar a minha autoridade, vale a pena deixar os meus anos de estudo. Tudo vale a pena deixar para trás se eu vou prosseguindo para o alvo. Paulo não está dizendo não tenha, não seja, não estude. Paulo está dizendo que apesar de tudo isso, nada significa se eu estou prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Meus irmãos, nesta noite eu estou te dizendo que para prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, vale a pena deixar tudo para trás. Não é todo mundo que tem disposição de viver essa vida. É por isso que eu gosto do discurso de Jesus, que aquele que quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não perdeu tempo com discursos ou coisas que eram secundárias. Você não vê Jesus brigando e discutindo coisa que não acrescenta. Você não vê Jesus discutindo coisa que não significa nada. Sabe, metade das nossas conversas que não significam nada? Pois é, Jesus não discutiu nenhuma delas. Jesus falou: aquele que quiser, aquele que tiver boa vontade de abrir mão de si mesmo, de ser pobre de espírito para seguir a mim, tomando a sua cruz,
venha. Aí Paulo chega e diz: para seguir a esse que é Cristo Jesus e alcançá-lo, vale a pena deixar tudo para trás. Ser pobre de espírito é literalmente deixar os títulos, deixar o tempo de religiosidade, deixar o sobrenome, deixar o berço. É entender que isso não significa nada. É entender que a minha força não significa nada, que a minha vontade não significa nada, que meu intelecto, meu entendimento, meu conhecimento básico e natural não significa nada, mas que tudo isso vale a pena deixar tudo para trás, se eu alcançar a santa vocação que é estar em Cristo Jesus. E para concluir, eu falo do maior exemplo de alguém que se esvaziou de si, o nosso Senhor Jesus Cristo. O maior exemplo daquele que se esvaziou de si mesmo e se tornou em forma de homem. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança, em carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Ou seja, Ele se tornou semelhante a nós. Ele se esvaziou daquilo que Ele era, se tornando homem. Jesus, Ele entendeu que era: nada faço por mim mesmo, mas pelo meu Pai. Jesus diz: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Até Cristo entendeu que não era Ele, mas era o Pai através dele. Quanto mais nós. Se o grande exemplo, o grande sumo sacerdote entendeu e compreendeu que em seu momento como homem na terra era o Pai nele e através dele, quanto mais nós precisamos compreender que não somos nós, mas é o Pai, é Cristo, é o Espírito Santo, é a Trindade através e em nós. Amém? Se coloque de pé, por favor. Isso é ser humilde de espírito. É entender que quando você, abro aspas, enfrentar, fecho aspas, a Deus, você compreende que você e eu não somos nada diante dele. Não tenha isso como ofensa, por favor, mas tenha isso como nosso ser diante dele. Se somos algo diante dele, é ele em nós. Se nós podemos estar diante dele, é ele em nós. Se nós temos capacidade de estarmos aqui cultuando, é ele em nós. Se nós glorificamos, é ele em nós. Se nós o exaltamos, é ele em nós. Se nós o glorificamos, o adoramos, o magnificamos, o louvamos e entregamos tudo a ele, é ele em nós e através de nós, pela sua graça e misericórdia para todos sempre. Amém. Que esteja em nossos lábios a fala de Isaías: Deus, eu sou homem e mulher de impuros lábios. Que esteja em nossa boca o discurso dos discípulos quando viram a multiplicação e falaram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Ou o mesmo discurso dos discípulos quando viram Jesus orando Pai Nosso, eles falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ou quando Jesus fala: é necessário que vocês perdoem uns aos outros até 70 vezes 7, e os discípulos falam: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Ou seja, a compreensão a todo momento que por mais que sejamos crentes, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Por mais que louvamos, Senhor, aumenta a nossa fé. Por mais que você seja crente, rosto na pedra, Senhor, aumenta-nos a fé. Por mais que você já tenha vivido milagres, Senhor,
aumenta-nos a fé. Por mais que você viva diariamente o sobrenatural, Senhor, aumenta-me a fé, porque nunca será o suficiente até chegarmos na plenitude da santa vocação, a qual é Cristo Jesus. E para a nossa meditação, e termino, um poema, uma canção que diz assim: nada trago em minha mão, só na tua cruz me agarro, vazio, desamparado, nu e vil. Entretanto, Ele é o todo suficiente. Sim, tudo quanto me falta em Ti encontro. Ó Cordeiro de Deus, eu venho a Ti. Louvado seja Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Pai que está nos céus, em Tua presença, Pai, nós estamos para Te louvar, Te engrandecer e Te agradecer, Pai. Declarar que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor daquilo que somos e temos. E Pai, diante de Ti nos colocamos, Pai, e agora nesse momento que cada um possa falar por si, mas nos apresentamos com o coração contrito, quebrantado. Senhor Deus, que possamos nos aproximar de Ti, Pai, com um coração que deseja a Tua presença, que possamos buscar em Ti, Pai, um coração, que possamos buscar em Ti um coração que Te agrade, Pai, que possamos nos apresentar em Ti com um coração que o Senhor não desprezará, um coração que compreende, Pai, o vazio de si, mas que esteja ansioso de estar cheio da Tua presença. Toma conta, Pai, de cada coração nesta noite. Não temos, Pai, não temos capacidade por nós mesmos. Somos fracos, somos incompletos, somos falhos, somos pó, somos cinza. Tira de nós qualquer compreensão de autossuficiência, de autodependência, de autocapacidade, e gera em nós um coração que é dependente de Ti, que se completa em Ti, que é suficiente em Ti, que é guardado em Tua presença, que caminha em Tua presença, que é sondado em Tua presença, que é encontrado em Tua presença, que é restaurado em Tua presença, que é curado em Tua presença, que é regozijado em Tua presença, que é completado em Tua presença. Que possamos ter um coração que é encontrado e cheio em Tua presença. Tira de nós qualquer doutrina, tira do nosso meio, da nossa casa, da nossa família, que tira de nós a compreensão da dependência total da Tua mão e da Tua presença. Assim nós oramos e Te agradecemos e Te exaltamos em Teu nome. Amém e amém.